Oi, eu sou a Clara e bem-vindos ao meu mundo. Galera, hoje eu vim trazer pra vocês o saldo de livros que eu li durante o mês de novembro de 2022. E assim, eu fiquei bem surpresa com a quantidade de livros que eu acabei finalizando esse mês, porque era um mês bem corrido, as minhas aulas estavam rolando aí com algumas provas também. E eu pensei que eu ia ter um ritmo mais diminuída de leitura, mas até que eu li bastante, eu li 7 livros, então, graças a Deus. Então, antes de começar, eu peço que, por favor, se você não for inscrito no canal, aproveite e se inscreve aqui embaixo, pois estamos rumo a 3.000 inscritos, e quando isso acontecer, eu vou sortear lá no Instagram um livrinho, que é Os 7 Maridos de Abril Lobo. Então aproveita e me segue por lá também. E deixa seu gostei aqui embaixo, assim você mostra pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e ajuda o canal a ser recomendado mais vezes. E se quiser apoiar o Mundo da Clara, é só comprar qualquer coisa pelo link que tem aqui embaixo da Amazon. Assim você ajuda o canal com uma pequena comissão, sem pagar nada a mais por isso, tá certo? Então vamos começar. Quem viu meu vídeo de TBR percebeu que eu fiz uma TBR mais ousada, né? Eu comecei a ver livros que tinham algo em comum. Eu vi esse vídeo lá no GF e eu gostei bastante. E eu tinha pego como pressuposto o livro O Ano das Bruxas, porque foi um livro que eu acabei dia 1º de novembro, então por isso que ele não entrou no Lidos de outubro. Mas assim, gente, o que falar? A gente vai acompanhar a Emmanuel, que ela é uma moça, que ela já é meio que pária da sociedade aqui, porque a mãe dela era conhecida por gostar de um negócio de umas magias. Se eu não me engano, é isso, eu posso estar enganada. Enfim, não sei. E ela é adotada. Enfim, a questão é que ela mora numa região que é meio que como se fosse um culto extremamente religioso, que tem um profeta, enfim, que é como se fosse o pastor. E ele meio que casa lá com as menininhas um monte de vezes, bem mais novas do que ele, e é sempre aquela coisa, né? Mulheres que se aproximam da floresta, têm contatos com bruxas e com magia das trevas. E aí a gente vai acompanhar a Emmanuelle, que ela se sente muito atraída pela floresta, e ela sempre acha que é alguma coisa de uma conexão através da mãe dela, enfim. Só que ela acaba caindo aí nessa floresta. Só que quem também acaba caindo lá é o filho bastardo do profeta, que eu esqueci o nome dele, pra variar. Vamos ver aqui o nome. O Ezra. E, enfim. E o Ezra acaba apoiando ela nessa empreitada e falando que vai ajudar ela com alguns livros, alguns escritos. Só que acontece um bocado de merda, né? Acaba que meio que esse contato da Emmanuel com a floresta faz com que caiam algumas pragas em cima dessa sociedade. E assim, eu achei bem interessante a proposta do livro. Me lembrou bastante aquela questão do culto da FLDS, acho que é assim a sigla, que tem lá nos Estados Unidos, aquela parte lá de Utah, eu acho. Que, enfim, tem um profeta, o profeta é um velho safado que se casa com várias meninas novas, assim. Tem várias doutrinas, várias regras pra se viver naquela sociedade. E eu acho que representa muito bem aquela questão da Inquisição, da caça às bruxas. E é um livro bem interessante, apesar de que eu não consegui me apegar muito aos personagens. Eu achei o ritmo meio, assim, paradão. Eu acho que ele pode funcionar pra muitas pessoas, mas não funcionou pra mim. Mas é um livro que trata uma temática bem interessante, num contexto bem legal, e também traz problemáticas. Mas eu achei tudo bem previsível, na realidade. Quando eu tava lendo, eu sabia que tal coisa ia acontecer, coisa X ia acontecer, sobre quem ia ser o novo profeta também profetizei quem ia ser, entendeu? Mas eu acho que é uma experiência válida, não é nada muito aterrorizante. Eu tinha colocado ele pra ler em outubro por conta do Bruxas, né? É mês do horror, mas não tem muita coisa assim assustadora, não. É um livro até relativamente curto, mas eu não consegui ler ele muito rápido. Mas é uma história bem interessante. Eu acho que quem curte essa temática de bruxa, uma coisa bem mais realista, assim, pegando uma parte mais histórica, eu acho que vai curtir bastante essa leitura. E eu dei um break na minha TBR, porque eu li um livro por fora, 2 livros por fora, na realidade. E o primeiro dele foi É Assim Que Começa, da Colleen Hoover. Pra quem não viu, tem um vlog de leitura lendo essa belezinha. Eu li ele em 4 horas, então foi super rápido. E pra quem não conhece, é a continuação de É Assim Que Acaba. Ele começa exatamente do ponto de partida de Assim Que Acaba, e a gente vai começar a acompanhar o Atlas e a Lily, tipo, numa empreitada, porque em Assim Que Acaba, a gente não vê eles tendo um relacionamento no momento atual, a gente vê o relacionamento deles antigos, né? E aqui a gente vai acompanhar eles engatando, assim, num relacionamento novo, depois de um tempo, né, que a Lily se separou do Riley.
E é bem interessante aqui, a gente se aprofunda muito mais no Atlas, a gente vê outros contextos familiar dele, isso é outro contexto familiar dele. E, enfim, o Atlas tem 2 restaurantes, estão fazendo bastante sucesso, graças a Deus. E acaba que tem uma pessoa vandalizando esses restaurantes e ele fica super preocupado, ele não sabe se é uma pessoa só pra, tipo, zoar com a coisa dele, ou se é uma pessoa que tá em situação de rua, como ele já esteve. E ele quer saber qual que é dessa pessoa que tá acabando com o restaurante dele, pra tentar ajudar mesmo, né? Ele queria entender. E a Lily, ela tá nesse processo aí de divórcio com o Riley. Tem a questão da filhinha deles. E é bem complicado, assim, eu sinto bastante empatia pela Lily, porque ela tá ali em um relacionamento abusivo, né? Ela segue um relacionamento abusivo. E várias vezes aqui, assim, começa, a gente sabe que ela sabe que é abusivo, só que mesmo assim parece que o relacionamento não sai, tipo, de dentro da cabeça dela. Ela continua sempre, sei lá, eu fico com muito ódio nesse livro, porque eu acho que o Riley, ele não é culpabilizado pelas coisas que ele fez, certo? Não tem injustiça, é questão de ir pra corte mesmo, enfim, porque ela tem muito medo por ele ser uma pessoa bem abastada e ela ser dona de uma floricultura e ela perder totalmente a guarda da filha dela. Também tem o fato dela ter muito medo de deixar a filha dela sozinha enquanto ela não souber falar, porque não sabe o que é que o Riley pode fazer. É bem angustiante, mas no meio de tanta angústia, de tanto drama, assim, né, a gente consegue ver o amor do Atlas e da Lily florescendo novamente. E é muito, muito legal, assim, acompanhar os dois, de aquecer o coração. Eu nem falei, mas pro Ano das Bruxas eu dei 3,5 estrelas, e esse aqui eu dei 5 estrelas, mas não é um plot, assim, muito majestoso da Colleen Hoover, tá? Mas é um livro que eu acho necessário ser lido. E, enfim, a gente não vê só coisas felizes aqui, a gente continua a ver a realidade dos personagens. Eu acho que isso que é o mais legal. Então, 5 estrelas e favoritar. E eu terminei o livro O Circo da Noite, da Erin Morningstar. E assim, gente, eu gostei desse livro, eu adianto essa parte pra vocês, mas eu fiquei muito confusa. Por quê? Esse livro vai contar a história do Circo da Noite, que é o Cirque de la Rêves, em francês, Le Cirque des Rêves aqui. E assim, é um circo itinerante, ele acaba aparecendo em vários lugares, assim, aleatórios. E ele só aparece durante a noite. Pela manhã ninguém pode entrar nele, porque senão morre. E aí a gente vai acompanhando os integrantes desse circo, certo? E aí a gente tá meio que acompanhando uma grande competição entre 2 pessoas. E nessa competição, importante ressaltar, é que eles não sabem, tipo, eles estão competindo ali pelas coisas lá da magia, mas um deles não sabe quem é o seu competidor, o outro sabe. E acaba que esses dois competidores, eles acabam se apaixonando e não deveriam, porque é uma competição, é óbvio, mas é uma competição que leva anos. Enfim, e a gente vai entender toda aqui a dinâmica do Circo da Noite. Por que eu digo que eu fiquei confusa? Porque esse livro, ele não é montado numa linha linear, cronológica de acontecimentos. Então, tem alguns capítulos que se passam em 1920, outros que se passam em 1886, outros que se passam em 1905, e não é numa ordem, certo? E às vezes ele fica saltando assim no tempo. E eu fiquei muito perdida durante a minha leitura, porque, por exemplo, tava lendo aqui o capítulo, certo? Sobre umas crianças que tinham, beleza, e aqui, tal. Aí no próximo capítulo foi um capítulo sobre o nascimento dessas crianças, e eu fiquei muito confusa, porque eu não me toquei que era no passado. Eu fiquei tipo, gente, essas crianças já não nasceram? Eu fiquei tipo, oi? Eu fiquei muito confusa, mas enfim, é um livro bem legal. A escrita da Erin Morningstar é muito poética, muito bonita, eu gostei bastante. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei confusa por isso, mas eu gostei da forma que ela descreveu o circo. Tem alguns interlúdios que é como é escrito em segunda pessoa pra você se sentir inserido na história. E eu fiquei bem imersa mesmo, eu conseguia, sei lá, imaginar o circo, as tendas, o cheiro, né, do espetáculo, assim. Eu achei muito incrível a escrita dela, mas eu fiquei bem confusa, assim. E no final, eu achei que teve várias coisas que eu achei meio clichê, eu tava já esperando.
eu não fiquei tão surpresa, mas eu gostei da minha experiência de leitura de O Circo da Noite, eu me diverti bastante, eu me senti instigada com a história pra continuar. Apesar de que eu também achei ele um pouquinho comprido demais e confuso, e aí eu dei 4 estrelas pra essa história, mas eu super recomendo pra todos lerem. E eu entrei na minha próxima leitura, que pra mim foi uma grande surpresa e foi bem agradável, que é Prazeres Violentos, da Chloe Kong, que eu acho que é o livro de estreia dela, mas enfim, é um livro que vai ser uma releitura de Romeu e Julieta, porque nós vamos ter a Juliet e o Roma, e eles são simplesmente herdeiros de gangues rivais, lá em Hong Kong, certo? E é muito... Hong Kong não, desculpa, em Xangai. E é muito legal essa perspectiva. A gente acaba vendo que a Juliet e o Roma, eles tiveram um passado ali amoroso quando eles eram mais jovens. E aí a Juliet volta, ela precisou ser afastada, ficar no exílio. E ela volta dos Estados Unidos pra Xangai. E é bem interessante ver ali que, por ela ter passado um tempo fora, muita gente não vê ela como uma pessoa chinesa, né? Vê ela muito americanizada. E Xangai tem vários costumes que são bem enraizados, principalmente dessa questão de gangues. E aqui fala muito sobre a questão imperialista ali na região, sobre o domínio estrangeiro, né, que quer sobressair ali na China. Eu achei muito, muito legal. E aí a gente tem um Roma que ele é dos Rosas Brancas. Eu acho que é isso, é Rosas Brancas e... É Rosas Brancas e... alguma coisa escarlate, eu não vou lembrar. Mas enfim, ele é do Rosas Brancas e... ele teve esse relacionamento com a Juliette. Enfim, eles se separaram porque ela teve que ficar fora por uma coisa, né? Que é spoiler, que eu não vou falar o que foi que aconteceu. Mas enfim, a Juliette volta e ela volta com muito ódio. Ela volta odiando muito Roma. E a gente espera um pouquinho pra adivinhar o que é isso. Mas cara, enfim. E aí o que acontece? Tá rolando meio que um surto que as pessoas estão caindo loucas, arranhando a própria garganta e se matando, certo? E aí o Roma, ele meio que fica encarregado de investigar isso, porque tá interferindo ali na questão dos negócios da gangue dele, né? Só que também tá interferindo na questão das coisas da Juliette, e eles meio que se juntam mesmo, a Juliette e o Dio do Roma, pra poder solucionar esse mistério, pra ver o que tá acontecendo. É assim, é um livro muito legal, tem aquela vibe Peaky Blinders mesmo, eu nunca assisti, mas eu acho que é isso. E não sei, eu achei tão divertido acompanhar eles, e a Juliette é uma personagem muito forte, assim, personagem feminina muito forte, ela sabe lutar, ela mata, enfim, ela é articulada, e sei lá, eu gostei muito de ver todas as dinâmicas aqui do livro mesmo, a questão da hierarquia dentro das gangues, né? Que é uma coisa que eu nunca li, nada parecido, então eu fiquei bem intrigada, eu gostei muito desse livro. Só algumas coisas que... Tem o final desse livro, gente, nossa, eu fiquei, tipo, muito passada, porque eu não tava esperando o que aconteceu, sabe? Eu fiquei, gente... e o negócio do veneno do Romeu e Julieta, a Chloe Kong soube utilizar perfeitamente bem nesse livro. Eu acho que a autora tem alguns deslizes sobre, principalmente, repetições da Juliette. Eu acho que ela era bem repetitiva na questão de que vai matar o Roma, e eu ficava tipo, tá, gente, eu já entendi que você vai matar o Roma se fizer qualquer coisa. E eu acho que isso foi um pouco chato, mas assim, eu gostei bastante do livro, da minha experiência, dei 4 estrelas e meia pra Prazeres Violentos. Aí eu li esse livro aqui, que é A Herança da Orquídea Divina, da Zoraida Córdova, e gente, eu também não tava esperando por isso aqui. Eu fiquei bem... o que acontece? A Herança da Orquídea Divina, a gente vai acompanhar a história da Orquídea Divina, que ela é uma mulher equatoriana que acaba migrando para os Estados Unidos, e a gente meio que não sabe porquê. Enfim, eu sei que ela tem vários descendentes, ela já se casou 5 vezes, e a galera da família dela conhece ela por ser uma mulher muito forte, às vezes muito rígida, muito chata, só que estão espalhados ali pelo mundo. E aí eles recebem uma carta falando que, da Orquídea Divina, falando que ela tá morrendo, que eles precisam chegar no dia X, às 1h04, não antes disso, porque, enfim, ela vai bater as bielas. E aí todo mundo se reúne lá, e a gente começa a ver a interação da família Montoya, que é a família da Orquídea, e também capítulos que são vistos do passado, né? E, assim, é bem interessante porque a Orquídea Divina é uma personagem muito dual pra ser acompanhada. Ela é uma mulher muito forte, ela passou por muitas coisas na vida. E eu acho, pra mim, a melhor parte do livro era justamente acompanhar sobre a história da Orquídea.
Divina, como ela nasceu, como ela foi parar nos Estados Unidos, é tudo repleto, assim, de um realismo mágico, tipo, criaturas folclóricas, questão de magia mesmo, sabe? E eu achei bem interessante aqui os artigos. Você não precisa ficar, sério, não fiquem buscando explicação para o que rola aqui, mas eu achei muito divertido, assim, eu me senti muito instigada vendo a história da Orquídea Divina. Eu acho que mais do que o que acontecia no presente, eu tava mais interessada no que rolou no passado dela, principalmente do primeiro casamento dela. E, enfim, a Orquídea, ela já nadou com monstros marinhos, ela conseguiu voltar, fazer com que o mar voltasse a ter peixe, enfim, eu acho ela muito foda. E ela é uma personagem bem, assim, característica, e simplesmente ela se transforma numa árvore quando ela morre. E assim, gente, eu achei muito genial, eu nunca tinha lido nada da Soraya Cordova, e traz muito aquela parada, fala muito sobre família, sobre honra, sobre tradições também. E, enfim, eu fiquei bem instigada com a história da Orquídea. Eu gostei muito, eu me senti muito empatia por ela. E algumas situações que aconteceram aqui com o primeiro casamento dela, eu ficava muito estressada. E eu ficava, mulher, sai dessa, mulher, deixa eu te ajudar. Eu me sentia muito amiga da Orquídea, sabe? Enfim, eu dei 4 estrelas e meia também e favoritei esse livro, é um livro muito, muito bom. E eu não sei se teve o hype necessário que deveria ter aqui no Brasil, e eu super recomendo que leia. E aí, o próximo livro que eu li foi em e-book, foi Depois da Caixa Preta, do Rafael, não sei falar sobre o nome dele, mas isso aqui é o mesmo autor de As 22 Mortes de Laura Lins e o Baú do Zumbi Gelado. E assim, gente, esse livro, é bem curtinho, né? Tipo, a vibe do autor é essa mesmo. E vai se passar dentro de um reality show que a gente vai acompanhar o nosso protagonista. Acabou de entrar nesse reality show, ele é tipo uma subcelebridade. E a ex-namorada dele participou desse reality show e rolou algumas coisas, assim, polêmicas na edição dela. E ele entra nesse reality show destinado a saber o que é que rola lá dentro, porque o confessionário é bem baseado assim no BBB. O confessionário dele se chama Caixa Preta. E não sei se é confessionário, se é onde eles falam com a direção, enfim. É a Caixa Preta. E na edição da namorada dele, ela entrou na Caixa Preta e simplesmente saiu muito esquisita. Acabou o programa dela, ela também voltou muito esquisita. E por isso ele fez com que ele fosse lá e entrasse na próxima edição do reality, né? Enfim, e aí a gente vai acompanhando toda essa dinâmica e o mistério que tá por trás dessa caixa preta, o que é que tá rolando ali, que é um reality bem bizarro. Parece que as pessoas começam a ficar robotizadas ou estão sendo induzidas a falarem tal coisa, como se fosse uma lavagem cerebral mesmo. E eu achei bem divertido. Eu peguei algumas referências ao reality show da Juliette. Posso estar enganada. Eu acho que foi escrito logo após que acabou o BBB do ano passado, que é o da Juliette. Enfim, eu achei um livro muito legal, assim, mas não foi meu favorito dele. Aí eu dei 3 estrelas e meia, mas é uma história bem legal, tipo, bem interessante. Bem, assim, bem louca, na realidade. Tanto é que quando eu terminei, eu fiquei tipo, gente, o que é isso? E peguei e reli novamente a última parte. E, assim, o final é bem pesado, assim. Se você parar pra pensar todo o contexto do que aconteceu com a namorada dele e qual foi a perspectiva que teve ela, né? Como é que tá o presente dela. E assim, eu super recomendo, tá disponível no Kindle Unlimited pra quem quiser ler. E o último livro que eu li foi A Árvore Inexplicável, da Carol Kiovato, que é a mesma autora de Porém Bruxa e Se Ciente nível 5, Sim Ciente, né? E assim, esse livro aqui também não era o que eu tava esperando. Esse livro aqui também tem um quê de realismo mágico, um quê de ficção científica. A gente vai acompanhar a Diana, ela é uma estudante de história da USP e, enfim, ela, desde muito tempo, ela acaba percebendo uma névoa esquisita e uns macaquinhos azuis por aí. E ela sempre fala com as pessoas sobre isso, só que ninguém nunca viu junto com ela. E ela fica se sentindo muito, tipo, ai, que merda, velho, eu acho que eu tô doida. E sempre que ocorrem essas ocorrências, ela acaba escrevendo no bloquinho dela. Enfim, ela tá indo lá comprar acho que é um café, um suco, enfim, pra ir pra faculdade durante as aulas. E ela acaba vendo a aparição desses macaquinhos perto de uma árvore bem antiga que tem lá no campus. E ela percebe que um rapaz também viu, tipo, que percebeu assim. E ela descobre que esse rapaz é irmão de um dos melhores amigos dela da faculdade.
E aí ela meio que tenta puxar assunto, o cara diz que nunca viu, não sei o quê. E ela fica, tá, ok, eu acho que eu tô ficando doida mesmo. E acaba que ela acaba ficando com esse menino. Mas até que eles saem no encontro e acontece de novo a mesma palhaçada. E aí, tipo, ela fica, velho, como assim? O que é que tá acontecendo? E aí ela descobre que o menino consegue ver isso, mas não só o menino, como também o irmão dele, que é um amigo dela. E ela fica muito transtornada porque ela confidenciava isso pra eles e eles falavam que não estava acontecendo nada. Mas eles falaram que falavam isso que era pra proteger ela, porque nada mais nada menos que ela tava vendo ali era uma espécie desconhecida de primatas que mágicos, tipo, tem uma. Não é que eles são mágicos, eles têm uma habilidade especial e tem uma organização que é financiada por pessoas do alto escalão do governo de São Paulo que querem explorar esses macacos. É basicamente isso. E aí ela entra toda numa jornada de tentar escapar dessa associação criminosa que quer utilizar ela, quer fazer estudos com ela, tipo, utilizar o cérebro dela pra ver como é que ela faz pra ter contato com essa galera aí, né? E assim, gente, esse livro é muito doido. Eu tava lendo assim, eu achei genial assim, o plot que a Carol Kelvato colocou aqui. Tem bastante representatividade e é muito legal você ver os laços de amizade que a Diana cria com as pessoas ao redor dela, né? E assim, eu achei que teve bons potes, mas o que me incomodou foi o começo, certo? Eu achei o começo bem, assim... As coisas começaram a acontecer mesmo a partir da página 90. Até ali foi encheção, assim, de linguiça. A gente vê no relacionamento da Diana com o Rod lá com o Miguel, que é o boyzinho. E assim, eu acho que poderia ter sido diminuído um pouco pra começar mais a questão da ação. Mas eu também me senti muito, assim, dentro dessa vibe aqui, fugindo da associação lá dos cientistas do mal. E é um livro muito legal que ele se passa durante a pandemia. E então fala sobre isolamento social, fala sobre a Covid-19 mesmo, como foi um estado de calamidade pública. E acho que também faz uma grande crítica ao nosso governo sobre a negação mesmo científica, né? Negacionismo. Fala também sobre meio ambiente, que foi extremamente esculachado no governo de 2018 a 2022, que eu não preciso falar de quem é, que todo mundo sabe, eu prefiro me isentar de falar o nome dessa pessoa. E assim, fala sobre muitas coisas, sabe? E eu achei muito interessante ver que os personagens desse livro são muito engajados com causas sociais, com causas ambientalistas. E eu nunca me parei, nunca me vi como uma pessoa tão, assim, que se importasse tanto com questões de meio ambiente e tal. E esse livro me abriu os olhos, tipo, claro que eu tenho consciência ambiental, mas eu nunca fui apaixonada por isso e eu gostei bastante do que eu vi aqui. Me deixou bem mais alerta para algumas coisas. Enfim, eu acho que esse livro é ótimo, ele deveria ser dado nas escolas, sabe? Porque ele tem ficção científica, tem realismo mágico e também tem uma crítica social por trás, então eu acho ele bem legal. E tem representatividade LGBTQIA+, laços de amizades profundos, então é um prato cheio aí para jovens, adolescentes que estão por aí tentando entrar no mundo da leitura. E eu dei 4 estrelas pra esse livro e eu adorei. É isso, gente. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, me seguir pra mais conteúdos e me seguir no Instagram e aqui no YouTube. Dá uma inscrição aí, tá certo? Beijo.